Salve galera, suavidade? O que você vai ver agora é um corte das lives que eu tenho feito aqui no YouTube no período da tarde. Eu espero que você curta esse conteúdo e também que apareça aí de tarde pra gente trocar uma ideia em live, beleza? Então, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e fica com o corte. Vamos lá então, separei aqui um conteúdo do Café História sobre os sentidos mínimos da aula de História, o anticapitalismo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto então. A aula de História mostra a historicidade de todas as relações e nos informa que os poderes que se abatem contra a vida, impondo a fome, a desigualdade, a iniquidade e o sofrimento, não são indestrutíveis ou eternos. Isso daqui é uma coisa que já começa, sendo muito importante. Entender que a configuração social que a gente tem, as relações de poder que nós temos, as relações de produção que nós temos, as relações inclusive simbólicas que nós temos, aquilo que nós valoramos como certo, errado, bonito, feio, legal, chato, isso tudo é construído historicamente. E se é construído historicamente, pode também ser modificado, pode ser desconstruído ou destruído. Uma aula de história anticapitalista não consiste em qualquer tentativa de doutrinação e muito menos ensina uma história única. Ao contrário, uma aula anticapitalista é aquela que se debate com os poderes que diminuem ao máximo a potência de existir das pessoas e, sobretudo, das pessoas pobres. Uma aula de história constitui-se em um modo de ler o mundo, de interpretar e de criar cenários possíveis, imaginá-los como forma de interferir no tempo presente, como maneira de criar alternativas para a vida. Ela acontece com ciência, conceito, conhecimentos e sensibilidades. A primeira coisa é essa, entender que a intenção da aula de história é justamente a gente debater sobre a realidade que a gente tem, lendo que isso é construído historicamente, que isso não é dado, que isso não é eterno, que isso é uma construção da nossa sociedade e que a gente no presente pode continuar interferindo na construção. Na verdade, a gente interfere, seja ativamente, seja passivamente, seja intencionalmente ou não. Então, compreender essa construção social talvez permita que a gente crie estratégias para interferir de maneira intencional e na direção que a gente acredita ser a mais adequada. O capitalismo, considerado um sistema econômico, um sistema mundo ou mesmo um modo de produção, não é a mais adequada, horizontal e igualitária forma de organizar a vida, nem mesmo é a única maneira de existir. Povos de diferentes lugares e em diferentes tempos mostraram e mostram que há outras maneiras de organizar a sociedade, de se relacionar e de viver. Muitas delas não se baseiam na exploração do trabalho e na desigualdade social, tal como se apresenta o capitalismo. Ou seja, existem outras formas de se viver. Embora o trabalho em si seja algo necessário para a manutenção da espécie humana, a sociedade não precisa ser pautada na exploração do trabalho alheio, ou seja, pessoas que têm acesso à riqueza a partir da exploração do trabalho de outro que não tem acesso a essa riqueza. A desigualdade social também não precisa ser uma realidade. No capitalismo é. Tanto a exploração quanto a desigualdade social, porque elas estão imbricadas, Mas essa não precisa ser a forma do ser humano se organizar em sociedade. O capitalismo molda os modos de pensar, de fazer e de se relacionar de maneira predominante sobre a Terra atualmente. Foi criado por pessoas que perceberam o quanto podem extrair de riqueza ao explorar o trabalho de outros e não hesitaram em fundamentar sua boa vida, numa concepção individualista, acumuladora e insaciável, sobre o genocídio e a escravidão. Além disso, criaram justificativas para tentar convencer aos explorados de sua suposta inferioridade e de que por isso receberiam apenas as migalhas da terra. Ou seja, trata-se de um sistema que produz morte. Morte da natureza, morte das pessoas, morte da criatividade, morte da cooperação e que inventou inúmeras formas de anular a quem mantém a roda da vida girando. Então isso aqui já é um ponto importantíssimo. Essa acumulação que os grandes capitalistas possuem, ela só existe porque historicamente esses
capitalistas e as suas famílias, historicamente, vêm explorando inúmeras outras pessoas, inúmeras outras famílias, inúmeras outras comunidades. É só a gente ver que as principais potências globais, historicamente, escravizaram milhares de pessoas, milhares de nações, e assim fizeram a sua grande riqueza. Por isso, uma aula anticapitalista está atenta a outros modos de organização social e de formas de se relacionar dos seres humanos no mundo, no tempo e no espaço. Seres do mundo, perdão, não só seres humanos, né? Formas que se tornam conteúdo de pesquisa histórica e da aula de história, que sobrevoam o tempo em passos muito remotos e que se estenderam e se estendem por diversas partes do globo, inclusive na própria Europa. Por exemplo, as maneiras de relação entre si com a natureza do povo Yanomami, que num tempo simultâneo ao que vivemos, mostram como os seres, incluindo as pessoas, os rios, os animais, as plantas, não são objetos ou mercadorias, mas parentes. Comunidades tradicionais que criam formas econômicas sustentáveis e alternativas, como os Guardiães da Terra, na comunidade quilombola Barra da Aroeira, no município de Santa Teresa, em Tocantins, onde as agricultoras e artesãs produzem arroz, feijão, mandioca, abóbora, inhame, alimentos do corpo e do espírito, baseado na ancestralidade. Aqui eu queria citar também a comunidade dos Krenak, do Ailton Krenak, naquele livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que inclusive tem vídeo do canal comentando aqui. Ele retoma essa perspectiva de olhar para os elementos da vida natural, os animais, os outros animais, os outros seres, a natureza de maneira geral, o rio, a montanha, a árvore, como parte de quem nós somos, como parentes mesmo. Uma ideia de que, aquele rio ali, cara, ele é o meu avô. Ele carrega uma ancestralidade, ele carrega uma manutenção da vida, ele carrega uma história, ele precisa ser preservado. Ele não é um recurso que a partir desse recurso eu vou gerar riqueza explorando o trabalho de outras pessoas e a partir daí eu vou ficar cada vez mais poderoso, controlando a vida e entendendo que isso é meu. Uma outra maneira de entender a vida mesmo. São modos de organização que resistem à ideia de que a história terminou e que a única forma de viver seria sobre a égide do capitalismo. E não se enganam com as promessas de parcerias ditas sustentáveis com empresas privadas que vendem sementes mortas. Afinal, se tudo permanece na lógica capitalista, a alienação persiste, mesmo que embalada com plástico reciclável. Essas experiências nos dizem que é possível pensar e se relacionar com as pessoas de modo diverso ao do capitalismo, onde a exploração do trabalho e sua atual precarização, bem como a acumulação desenfreada da propriedade e da riqueza, são quase dados da natureza. A mão do mercado capitalista não é invisível, é a mão que separa, classifica e exclui. É a mão que segura a arma e a motosserra que despeja o mercúrio. É importantíssimo a gente entender que a história não terminou. É difícil porque existe um esforço ideológico gigantesco do próprio sistema para convencer de que o mundo é assim, nessa única lógica, e ele vai ficar assim para sempre e nada vai mudar. Mas é aquele lance, se a gente olhar para a história da humanidade, o capitalismo ele é uma novidade. Ele não é algo que está aí desde que o ser humano é ser humano. Essa perspectiva individualista de sociedade, essa perspectiva de acúmulo, essa perspectiva excludente, ela não é algo presente em toda a história da humanidade. É algo extremamente recente, na verdade. E se chegou aqui, se em algum momento da nossa história, da história da humanidade, a gente está aqui, isso não significa que aqui é o ponto final. Não tem nada que indica que aqui é o ponto final. A menos que a gente acabe com a nossa própria espécie. Aí, de fato, vai ser o ponto final. Mas não precisa ser. E a gente pode olhar para a história entendendo isso, que não precisa. O capitalismo não precisa ser o ponto final da espécie humana. A aula de história mostra a historicidade de todas as relações e nos informa que os poderes que se abatem contra a vida, impondo a fome, a desigualdade, a iniquidade e o sofrimento, não são indestrutíveis ou eternos. Portanto, a aula de história anticapitalista não doutrina, mas ensina as histórias das pessoas e dos seres
no tempo e no espaço, mostrando que a vida não está eternamente submetida a um sistema de expropriação e desigualdade. Uma aula de história anticapitalista ensina sobre a formação do capitalismo e sobre o seu funcionamento. Mostra, por exemplo, que a acumulação de capitais na chamada Era Moderna pelos europeus se baseou na expropriação das riquezas dos povos ameríndios e na escravização dos povos africanos e indígenas. Tais processos se estendem no tempo, constituindo formas sociais ainda hoje baseadas no racismo e na pobreza. No século XIX, o capitalismo monopolista e financeiro estendeu seus tentáculos para o interior da África, da Ásia e da Oceania, a fim de colonizar para dispor de matérias-primas e de lugares para investimento de capitais. Os efeitos dessa colonização para os povos africanos e asiáticos foram desastrosos: guerras intermináveis, genocídios, pobreza. Isso sem contar que para a própria Europa também foi desastroso, para a população europeia, gerando as grandes guerras mundiais que nós vimos. Então é isso, uma aula de história precisa fazer essa análise, compreender o capitalismo como algo material, algo inventado, algo criado ao longo da história humana, algo que não é dado, algo que não é eterno e algo que foi desenvolvido a partir da violência de outros povos, principalmente os nativos da América, os povos africanos e os povos da Ásia e da Oceania. A constituição histórica do capitalismo mostra que o sistema que se transformou paulatinamente em um sistema mundo procurou intervir e se entremear nas diversas formas de vida e organização de todas as partes do globo. Um movimento de mundialização baseado na conquista, na colonização e na expropriação. O capitalismo, portanto, consiste no esforço de penetrar nos espaços de produção da vida e submetê-los à sua racionalidade ou irracionalidade, supondo-se a si a última e a mais adequada forma de organização social e do trabalho. Por isso, pequenos e grandes movimentos de trabalhadores, de povos originários, de descendentes da diáspora africana e tantos outros não são experiências de contestação posteriores ao capitalismo, mas sim responsáveis pela produção da vida para todos, irredutíveis a ideologias ou partidos. Nesse sentido, são anticapitalistas porque mostram que a lógica capitalística não conseguiu reduzir todo mundo aos seus encantos. É isso, esse sistema tem as suas contradições e essas contradições são expressas nesses movimentos. Esses movimentos são fruto do capitalismo, da violência que é o capitalismo, e mostram justamente como esse sistema ele é falho, violento, cruel e desigual. Tudo se passa como se o capitalismo procurasse envenenar as possibilidades de vida que se produzem todos os dias por todas as partes do mundo, aprisionando o trabalho, a alegria e o bem viver. Isso porque o capitalismo é um sistema contrário à vida, pois ele se organiza sempre contra a existência, na forma da escravização, dos genocídios e da exploração, tornando tudo e qualquer coisa fonte de lucro e mercadoria. A vida é o nome de toda a resistência dos povos que buscam no bem viver, nas formas colaborativas de relação entre os seres do mundo, resistir às investidas mercadológicas do capital. Das pessoas, ainda que vivendo sob a égide da lógica capitalística, encontram outras formas de pensar, de agir e de se relacionar, baseadas na generosidade, na solidariedade. Eu colocaria aqui também na cooperação, que está dentro desses dois conceitos aqui também. Mas é isso. Uma aula de história anticapitalista, ela não precisa necessariamente fazer uma defesa de um sistema específico ou seguir uma linha ideológica muito bem estabelecida, embora isso possa acontecer também. Mas é a ideia de mostrar que o capitalismo ele é uma criação humana, que ele não é algo divino e eterno, mas sim que ele é algo construído ao longo da história humana de maneira violenta, principalmente, e uma violência que privilegia pouquíssimos em detrimento de milhares. E atualmente esse sistema toma o mundo inteiro, então são milhares ainda, São mais pessoas ainda sofrendo para a riqueza concentrada de pouquíssimos.